Bem-vindo a mais esta reflexão. Nós confundimos a maneira como devemos viver a vontade de Deus com relação à nossa religiosidade. Nós pensamos mais numa perspectiva religiosa de cumprir alguns compromissos, de fazer o que Deus quer e agrada para que Ele, se agradando, possa nos abençoar. Nós pensamos numa perspectiva religiosa porque pensamos no culto que fazemos a Deus. E como culto que fazemos a Deus, nós pensamos na reunião, aonde nós pensamos em fazer as coisas para Deus, no sentido de que ali é onde culmina tudo, aonde nós devemos levar as pessoas, aonde as pessoas têm que estar reunidas, cumprir aquele momento de fazer aquela oferta a Deus. É assim que a gente pensa. Mas não é isso que Deus quer. Isso que a gente precisa entender. Nós precisamos revelar uma atitude, manifestar uma atitude que revela o amor de Deus. E revela o amor de Deus na nossa vida, assim, tudo que nós fazemos, de maneira que alcance as pessoas. O propósito de Deus, ou seja, o culto que a gente presta a Deus, não se trata do serviço que a gente faz para Ele, mas de entendermos que o culto verdadeiro a Deus está no serviço que fazemos para as pessoas, no que nós prestamos às pessoas, no que nós servimos as pessoas. Não se trata de Deus, do serviço para Deus, das ofertas para Deus, da obra para Deus, porque não é para Deus. Nós fazemos as coisas para as pessoas. Entendermos isso é que nos levará a um caminho de maturidade e a entendermos a vontade de Deus. É aquilo que Paulo escreve na carta aos Romanos, primeiro que a gente precisa nos transformar pela renovação do nosso entendimento para experimentarmos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E o culto racional, o culto com entendimento, o culto espiritual que Deus espera de nós, é aquele onde nós oferecemos os nossos membros à vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? Que as pessoas sejam salvos, que as pessoas conheçam a Ele, que a sua glória se revele neste mundo. Só isso. E como fazemos isso? Quando nós entendemos quem nós somos, nosso papel neste mundo e a responsabilidade que temos de revelar o amor de Deus. Foi o que Cristo nos chamou para fazer. Ele disse que nós deveríamos amar como Ele amou. Esta é a nova lei que Ele nos dava. Amar como Ele amou. O propósito de tudo, o fim de tudo é que nós amemos como nosso Deus as pessoas. E é isso que a gente precisa entender. Não são inimigos, são pessoas que precisam conhecer a Deus. E conhecer a Deus não é conhecer a nossa religião e nem a nossa religiosidade. Temos que revelar o Pai por meio de nossas vidas. Mas para que isso seja possível, viável, precisamos entender a obra de Deus para agirmos como Deus neste mundo. Por isso, quando a gente fala que nós temos que prestar um serviço às pessoas, ou seja, a nossa oferta é para as pessoas, para cumprir a vontade de Deus, porque essa é a vontade de Deus, que o mundo encha com conhecimento da glória do Senhor, é que nós começamos a entender. E entender a salvação, a nossa salvação, que ela é fundamentada na graça de Deus e é por meio do que Cristo fez, então que nós nos submetemos, arrependemos de nossos pecados, temos o perdão e somos justificados por causa da ressurreição de Cristo. Ressuscitados, feito um novo ser, uma nova criatura, colocados na presença de Deus. Somos filhos de Deus. Um novo ser, feito à imagem de Cristo, temos na mente de Cristo, somos coparticipantes da natureza divina. Capacitados para rejeitar as paixões humanas, os desejos humanos, a vontade da carne. É isto que a gente precisa entender. Entendendo isso, nós temos que fazer a jornada de amadurecimento
que implica em deixarmos de agir segundo a natureza humana, a forma de pensar deste mundo, e agirmos como Cristo neste mundo, fazendo das nossas vidas oferta em favor das pessoas, para que elas conheçam a Deus, para que elas conheçam o Pai, para que elas possam ver a luz e se aproximar da luz, para que os filhos de Deus sejam reunidos na sua família, que cresçam, amadureçam e revelem o nosso Deus ao mundo. Por isso, uma atitude que revela o amor de Deus é mais importante e traduz, de fato, quem é Deus e a sua vontade neste mundo. É o que a gente vê em Atos 11, do versículo 27 ao 30, que diz assim: naqueles dias, alguns profetas foram de Jerusalém para Antioquia, e, apresentando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo. Essa fome veio nos dias do imperador Cláudio. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram mandar uma ajuda aos irmãos que moravam na Judéia. E eles o fizeram enviando essa ajuda aos presbíteros por meio de Barnabé e Saulo. Isto é revelar o amor de Deus. Isto é revelar um compromisso com o reino de Deus. Isso é ser instrumento de Deus, vaso para a honra, para a edificação da igreja, para revelar o amor de Deus, para manifestar a graça de Deus neste mundo. Entendermos isso é que nos conduzirá a cumprirmos o nosso papel e a prestarmos o verdadeiro culto a Deus, o culto que o revela ao mundo. Fazer de nossas vidas oferta em favor do mundo, para que o mundo possa conhecer o Senhor e a sua salvação. Que a gente entenda isso, que a gente compreenda essas coisas e busque o conhecimento e o entendimento da vontade de Deus. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.